que até hoje a gente comemora a independência desse bosta? Então quer dizer que xingar e falar com arrogância fortalece o seu argumento, mas vamos ver a substância dele. Em 1822, esse playboyzinho ridículo declarou a sua independência do papi, porque Portugal estava pedindo mais dinheiro. Isso era briga de família, o povão mesmo não sabia nem o que estava acontecendo. Aqui você já começa com um erro muito comum, que é colocar como se a independência tivesse sido feita pelo Dom Pedro I, e não, ela foi um processo que envolveu vários outros agentes, inclusive membros da sociedade civil. Se a gente pegar, por exemplo, os parlamentares que foram representando as suas províncias, lá em Portugal discutir como seria a nova Constituição do Reino Unido, momentos antes da independência, mais coisa que está dentro do processo, ou então no dia do fico, quando teve as assinaturas, que chegou até o Paço Imperial para o Dom Pedro, e o papel importantíssimo da imprensa, que no século XIX era tão importante para o debate público quanto hoje a gente vê as redes sociais. Após algumas batalhas muito confusas, ele resolveu pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra. Isso mesmo, nossa independência foi comprada e o Brasil nasceu com uma dívida. Essa parte acaba criando uma confusão histórica muito grande. O processo de independência ele começa a acontecer em 1822 e as guerras pela independência acontecem em 23, sendo na Bahia as últimas. A partir daquele momento, o Brasil já é um país independente. O que ele precisa é do reconhecimento das nações externas. Então, quando ele faz essa dívida para poder pagar Portugal, é lá em 1825 para que Portugal possa reconhecer o Brasil como um país independente. Mas a partir daí o Brasil já tinha inclusive constituição própria. E também economicamente e historicamente é um problema muito grande você fazer uma conversão direta e colocar como 2 bilhões de reais. De onde que veio esse número? Reais? Isso não faz a dívida deixar de ser um problema, mas você acabou criando uma confusão histórica. Vamos ver o próximo argumento. Nasceu com o nome de Império e a menina, claro, era o imperador. Logo ele montou uma assembleia em que o povo não concordava muito com ele. Aí esse Nutella botou os canhões na frente, mandou todo mundo sair e botou só os puxa-saco amiguinho dele. A santa não podia ser contrariada. Mesmo com toda a arrogância e deboche no comentário, aqui ele traz um ponto interessante que é o autorismo do Dom Pedro I. De fato, ele dissolveu a Assembleia e várias vezes ele agiu de maneira muito truculenta e autoritária. Só que essa crítica foi inclusive por parte dos políticos, porque o primeiro reinado não teve só uma Assembleia. E quando o Dom Pedro I sai, no dia 7 de abril de 1831, um dos motivos que faz ele sair é a forte oposição que ele sofre dos políticos brasileiros. Agora, eu não entendi o fato dele ter sido imperador como se fosse a estrelinha da coisa. Era uma sucessão natural, porque afinal ele já governava o Brasil como príncipe. Então ele se tornar imperador era algo natural de se acontecer, porque era um regime monárquico. E esse é o princípio da governança. Se fosse uma república, seria um outro princípio, que você pode falar, prefiro muito mais uma república do que uma monarquia. Mas o contexto histórico não era esse. Naquele contexto histórico, o regime era uma monarquia. Então, assim, esse comentário não traz nada. Em 1835, o papi dele morreu e ele foi correndo para Portugal para lutar pelo trono, deixando o filho de 5 anos para tomar conta dessa bagunça endividada. Bom, esse é o argumento dele final no vídeo e está completamente errado. Primeiro, a data. Não foi em 1835 que o pai dele morreu, foi em 1826. E quando o pai dele morre, ele não volta para Portugal. Ele assume o trono como Dom Pedro IV de Portugal. Aqui no Brasil, fica poucos meses, abdica em favor da sua filha, que não consegue governar por causa do golpe que aconteceu em Portugal. Enfim, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso também. Só que ele fica no Brasil, ele só vai embora de Portugal em 1831, no dia 7 de abril, e vai não para assumir o trono português, ele vai por crises internas aqui, porque ele está sofrendo oposição, pressão do Brasil. Já eram mais de 4.000 pessoas no dia 6 de abril no campo da aclamação, prontas para tirar o Dom Pedro I na força. Então, se ele não abdicasse, ele ia sair de alguma forma. Lá tinha militares, tinha político, a imprensa estava se opondo. Então, é uma pressão interna que faz ele abdicar. Então, esse último pedaço está completamente errado. E algumas pessoas podem falar, mas ele fez o vídeo brincando, é um vídeo de zoeira e tal, e você está respondendo sério. Se você der uma olhada nos comentários, no que as pessoas estão comentando, você vai ver que elas estão levando esse vídeo a sério. E esse vídeo tem muita desinformação histórica. E por isso, inclusive a pedido de um seguidor, eu respondi ele. E eu acho que a minha resposta acaba ficando mais longa, porque se desconstruir alguma coisa é mais difícil do que afirmar. Mas eu espero que tenha contribuído. E se você ama a história, considere me seguir. Não é nenhum ataque pessoal a quem fez o vídeo. Eu não gostei do tom que ele fez, eu achei um pouco arrogante, xingamentos. Eu acho que isso não é legal para a história. É melhor a gente ter uma análise mais profissional, mais fria, mais pensando no assunto mais seriamente. E se ele colocasse apenas como se fosse a opinião dele, eu com certeza não ia responder. Mas ele colocou como se fosse a melhor leitura histórica do período. E eu espero que eu tenha conseguido responder por que ela é uma leitura fraca. Um grande abraço para você e tchau, tchau.